Então, meu nome é Heloísa, o meu trabalho é a avaliação da mobilidade urbana da zona central do município de Pato Branco no acesso aos serviços essenciais sob a ótica do conceito de cidade de 15 minutos. O meu orientador é o professor Ney. Bom, o que é o conceito, primeiro de tudo? O conceito ele defende que os moradores deveriam acessar as suas necessidades básicas em distâncias alcançadas em 15 minutos a pé ou de bicicleta, o que permitiria desfrutar de uma maior qualidade de vida em que pudessem cumprir efetivamente funções sociais urbanas essenciais. Quais são essas funções? Viver, trabalhar, ter saúde, ter comércio, ter educação e entretenimento. E como que a gente atende essas 6 funções? Por meio de 4 dimensões, que o Carlos Moreno, que é um defensor e criador desse conceito, traz, que são proximidade, diversidade, densidade e digitalização. Eu trouxe essa imagem aqui porque acho que fica bem claro o que se baseia o conceito, né? Então, a casa bem no centro e todas as funções que a pessoa deveria conseguir atingir nesses 15 minutos. Ou seja, poder comprar comidas frescas, ter lugares para trabalhar, ter lugares para comprar, ter lugares para fazer atividades de lazer, ter lugares para estar envolvido com a comunidade, enfim, ter como viver efetivamente as 6 funções. Então, da onde que veio esse conceito? Esse conceito ele vem de muito tempo atrás, de 1920. Perry já trouxe essa ideia de cidades em pequenos núcleos e ele veio se aprimorando, né? Até então os dias de hoje que a ONU defende o ODS 11, que é as cidades e comunidades sustentáveis, para tornar as cidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. E uma desses formatos é ter, então, microcomunidades. Também, por que a gente chega a defender esse conceito? Porque o automóvel, o carro, né, o transporte privado particular, ele representa 48% das emissões relacionadas ao uso de energia. Então, a grande quantidade de poluentes que a gente emite na atmosfera. E também trazendo o plano de mobilidade urbana integrado ao plano diretor com ênfase no transporte coletivo e meios de transporte não motorizados como requisito obrigatório. Então, a gente recebeu essa obrigatoriedade para todos os municípios e com alguns prazos estipulados, o que vai fazer com que os municípios tenham que realizar esse plano de mobilidade urbano e como fazer isso, né? Então, para trazer dados, trazer subsídio para que os municípios consigam realizar planos de mobilidade que sejam pensados para a população e não para os carros. Aqui eu trouxe os prazos, né, que estão apertados já para os municípios. Esses prazos, alguns já foram até prorrogados recentemente. Então, superior a 20 mil habitantes, as cidades tinham prazo até abril de 2015. E então os que foram prorrogados foi superior a 250 mil habitantes, que é abril de 2024, e mais de 250 mil habitantes, abril de 2025. Então, todos esses municípios vão ter que contratar, pensar e elaborar esses planos de mobilidade. Por isso que se faz tão importante estudos que tragam a mobilidade e como ela está integrada no município e na vida da população para subsidiar nesses planos. Bom, então o objetivo desse trabalho é realizar o levantamento em campo das condições da infraestrutura, seguindo os critérios adotados, indicar a localização de serviços essenciais, como instituição de ensino, hospitais, mercados, farmácias, postos de combustíveis no local de estudo, e avaliar, por meio de uma análise espacial do software QGIS, quais as áreas possuem deficiência no acesso e na distribuição de equipamentos públicos e serviços essenciais sob a ótica do conceito. Bom, eu trouxe aqui a minha localização, né, na área de estudo, e vindo lá do Brasil, Paraná, Pato Branco, o nosso perímetro urbano aqui nesse
pretinho, e os bairros que foram escolhidos. São 13 bairros no total, iniciando do centro, com os bairros que são fronteiras do centro. Por quê? Porque essa escolha, né? Porque a gente precisava começar de algum lugar. A intenção é que futuramente, em trabalhos futuros, seja feita toda a cidade, mas para iniciar com o meu trabalho, vai ser o centro e esses bairros ao redor, porque são que tem grande densidade populacional e também porque espera-se que aqui tenhamos bons resultados, né? A gente, pelo que anda levantando, vê que alguns locais, apesar de ser próximo do centro, já são bem deficientes, né, de equipamentos públicos, mas, enfim, começamos por aqui. Então, como que a gente vai fazer o início, esse levantamento? Iniciando com a categorização dos trechos, ou seja, como que eu vou saber como que vai estar essa infraestrutura, onde que vão estar distribuídos esses serviços essenciais, como que eu vou localizar eles dentro do mapa. Para isso, a gente fez padronização dos trechos. Então, vindo aqui do perímetro urbano para o meu local de estudo, e mais especificamente aqui como exemplo, o bairro Parzanello, eu puxei esse quadradinho amarelo aqui para como detalhe, que é a categorização desses trechos, ou seja, a quadra da esquerda para a quadra da direita, ali 191, underline 477, da mesma forma de cima para baixo, 191, 190. Assim, eu vou ter com facilidade para encontrar essas quadras sem ter tanta dificuldade e tantos dados também de texto. Aqui eu trouxe uma figura para exemplificar, também pela nossa limitação de horário, quais são os dados que eu quero, né? Quais são os dados que estamos buscando? Olhando assim um corte de uma via, os dados que serão buscados nessa metodologia são, então, a existência de serviços essenciais e equipamentos públicos. Em relação à via, qual é a hierarquia viária, jurisdição, situação, tipo do trecho, número de pista, número de faixas, existência de canteiro central, tipo de revestimento, largura da via, o estado de conservação. Também, se existem semáforos, lombadas, radar e estacionamento. Também em relação à via e a calçada. Sinalização vertical ou horizontal, se existe ponto de ônibus, se existe árvore e iluminação. Em relação à calçada, especificamente, o tipo de revestimento, a largura da calçada, o estado de conservação da calçada e a existência de rampa de acessibilidade e piso tátil. Por que todos esses dados? Primeiro, porque já estamos realizando o levantamento dos dados, então entendeu-se que é importante fazer esse levantamento tanto da via quanto da calçada, porque se a gente tem intenção de atingir os locais em 15 minutos também de bicicleta, é preciso ter uma noção da infraestrutura para futuras implantações de ciclovias, né? Então, como que eu vou implantar uma ciclovia sem saber como que está a minha via, como que está a minha calçada? E também a calçada por motivos óbvios de 15 minutos caminhando, né? Como que eu vou atingir esses 15 minutos? Qual é a qualidade que a pessoa tem para caminhar esse trecho? Às vezes a pessoa deixa de caminhar justamente pela qualidade que tem esse trecho de calçada, né? E também a acessibilidade e o piso tátil, porque em muitos lugares a pessoa que tem necessidades especiais simplesmente não pode se locomover, né? Então, essa calçada ela tem que ser utilizável e utilizável por todos. Aqui, então, eu dei uma ênfase aos serviços e equipamentos, que é o foco, né, do nosso conceito, que é chegar nesses locais, então, e ter esses locais acessíveis, né, não chegar até eles, mas também ter eles acessíveis nesse espaço de tempo. Estamos com, então, serviços essenciais: mercado, mercearia, padaria, farmácia e posto de combustível. Por que posto de combustível? Apesar de não precisar não querer usar carro, a gente sabe que aqui no Brasil o posto de combustível tem
uma conveniência, né? Então, essa conveniência vai servir também como um ponto de, às vezes, conseguir pegar algum alimento, alguma bebida, alguma coisa assim. E os equipamentos públicos, que são instituições de ensino, hospitais, unidades de atendimento, praças, parques e demais locais públicos destinados a lazer e prática de esportes. Então, os equipamentos públicos eles já estão mapeados e disponibilizados pelo município e só serão, então, alocados dentro do nosso trabalho. Bom, então, eu quero esses dados e como que eu vou conseguir todos esses dados? A gente iniciou com formulários impressos, que é o pessoal também que está no projeto de pesquisa e extensão desse trabalho. Esse trabalho também está dentro, né, de um projeto maior do Núcleo de Riscos Urbanos, coordenado pelo professor Ney. Então, outras pessoas estão auxiliando nesse levantamento de dados. Depois que a gente fez um início com os formulários impressos, a gente migrou para os formulários do Google para facilitar, né, e melhorar esse levantamento. E por fim, estamos alocando todo esse formulário dentro do software QField, que é um plugin do software QGIS, que vai fazer com que esses dados levantados já sejam diretamente transportados para o QGIS. Eu fiz um videozinho aqui para demonstração. Então, esse é o app que você consegue baixar no celular e vai ficar vinculado ao QGIS. Aqui você vai colocar um mapa base, né? Nesse caso que eu já puxei do Google Satélite. E eu lancei essas dimensões dos lotes já no QField para poder fazer vincular as informações dessa calçada referente a esse lote. Aí você então vai com o buscador no local de início do lote, né? E puxa a linha até a outra extremidade. Vou esperar ele clicar. E aqui vai, então, todos os mesmos dados que foi colocado lá está sendo aqui. Então, tipo de rua, quantidade de pistas, faixas, qual o revestimento, qual a largura dessa via, qual é as condições do pavimento, quais são os sentidos norte-sul, se existe sinalização, se existe canteiro central, no caso da avenida, né, a gente colocou. E depois disso, ele já fica salvo. Então, quando você vai ali e clica no segmento de reta, você tem todas as informações já salvas, e essas informações então já ficam disponíveis no QGIS, o que economiza uma das etapas, que seria a importação dos dados para o QGIS. Esse item ainda do QField não está totalmente 100% organizado, mas se der tudo certo, vai poder ser utilizado também nos trabalhos futuros para a realização do levantamento dos dados. Então, como a gente vinha com os dados levantados no formulário Google, aqui a gente tem as planilhas, né, com todos os dados já levantados. Depois da organização dessas planilhas é feita a importação para o software QGIS. Aqui ele... Não sei se todo mundo conhece software QGIS, mas quando você faz a importação dos dados e seleciona ali um segmento de reta, por exemplo, ele vai aparecer aqui, então, todas as informações referentes a esse segmento de reta, aqui em azul. Aqui ele está com um iconezinho de interrogação, porque é só o tio do Itapuã que ficou incorreto. Mas, enfim, fica tudo já alocado. E em seguida, a gente, então, tem todos os dados já disponíveis para visualização daquele bairro. Eu peguei aqui como exemplo o Parzanello, que foi o primeiro que a gente fez. Então, dá para ver aqui todos os lotes, as quadras, cada revestimento que está colocado ali, se é paver, se é lajota, se é sem calçada.
Aqui também no Parzanello tem a existência de um teatro, biblioteca municipal, um colégio particular integral, a creche Toque do Coelho. Essa tem toda a iluminação pública, que são os postes de iluminação, para verificar, né, onde que tem segurança também e conforto para as pessoas caminharem à noite. E os pontinhos verdes são as árvores. E também tem os pontos de ônibus, que futuramente podem ser, então, vinculados a novos estudos. E aqui a gente já tem quase que resultados parciais, né, para demonstrar como que está a situação desse bairro e quais são os equipamentos disponíveis nele. E por fim, como que a gente vai fazer a análise de todos esses dados em relação aos 15 minutos? A pé, tem toda uma bibliografia que traz qual que é a velocidade que uma pessoa demora para se locomover, né, em média 1,30 metros por segundo, e também tem categorizado, caso seja possível fazer uma análise para idosos em locais que têm mais interesse nessa faixa etária, ou crianças, então, se as creches estão, né, há 15 minutos de crianças acompanhadas, né? Se essas pais responsáveis conseguem fazer esse trajeto com uma criança acompanhada. E também de bicicleta, né? Também tem uma longa bibliografia sobre isso, e adotamos, então, 8,89 metros por segundo, que a Associação Americana traz como recomendado para a velocidade de projeto. Então, com esses dados levantados e com esses dados da bibliografia em relação ao deslocamento, vai ser possível fazer no QGIS uma verificação de o que está a par e o que está longe para essas pessoas. Também, né, aqui acabei passando, a gente espera que os dados demográficos por bairro e na área de estudo em geral sejam disponibilizados pelo IBGE desse último censo, mas eu já estou em contato com o IBGE e ainda não foi disponibilizado. Os dados apenas disponíveis são os de 2010, os quais a gente já estão vinculados aqui, mas não tem como a gente espera fazer essa análise, né, com os dados atualizados, se for possível. E quais são os resultados esperados, né? Então, além disso tudo, a gente vai identificar quais são os trechos que precisam de melhorias, né, por meio desse levantamento da qualidade da infraestrutura, identificar quais áreas não são atendidas por nenhum tipo de serviço essencial e nem equipamentos públicos, produzir dados quanto à distribuição de acesso de serviços essenciais para que possam servir de subsídio para a implantação do conceito na cidade, apresentar também sugestões para o poder público na implementação desse conceito para a cidade de Pato Branco, fornecer ferramentas e dados para melhoria da mobilidade e planejamento urbano e da infraestrutura nos bairros, auxiliar numa gestão de um planejamento urbano mais focado na população ter maior proximidade dos serviços básicos e sensibilizar para que haja uma redução na utilização do automóvel para curtas distâncias e esse excesso da utilização do né, para qualquer tipo de movimento do particular para qual. Então, o meu cronograma. Eu dei uma reduzida já para 2022, tudo que já passou. Então, ano passado, a gente definiu temas e objetivos. Eu fiz 5 disciplinas, que totalizaram 20 créditos. Também fiz a escrita da introdução, fundamentação teórica, que ainda estou, né, finalizando ela, também porque eu tive a minha qualificação há poucos dias, em agosto. Também há materiais e métodos que eu fui construindo ao longo do tempo. Levantamento dos dados, que a gente está em andamento. Já temos metade dos bairros levantados. E a organização dos dados, que ocorre também concomitante com o levantamento. A participação no seminário no passado, que me rendeu um crédito. Publicação de artigos, um na revista Sudebraço, que eu tive a oportunidade de participar do congresso também.
também, e de um artigo da revista Caribenha de Ciências Sociais. Também temos mais um em andamento, então dois créditos de artigos. Também tive a oportunidade de fazer estágio de docência com o professor Ney. O exame de qualificação então já foi realizado. A participação desse seminário de hoje. E para o final do ano, o que eu espero? Então, terminar esse levantamento dos dados, fazer essa análise, se tiver os dados do IBGE, vincular eles ou continuar sem, e então poder escrever os resultados, conclusões até o início do ano que vem e fazer a defesa de dissertação em março. Em conversa com o meu orientador, talvez a gente faça uma esticadinha para maio, para melhorar, né, os resultados, mas ainda como ouvindo os colegas passados, estou bem otimista para conseguir defender em março. Mas é isso. Aqui são as minhas referências e agradeço a atenção de vocês. Joia, Luísa, obrigado pela tua apresentação. Eu já passo então a palavra para o professor César primeiro, o Danilo já participou da tua qualificação, então pode ficar para o segundo lugar. Obrigado, Ney. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, Luísa. Bom, começar comentando rapidamente sobre a sua apresentação. Eu gostei bastante da sua apresentação, foi bem didática. Você foi bem tranquila na apresentação dos conceitos, do que você vai utilizar. Então, não ficaram muitas dúvidas assim com relação ao seu trabalho, o que você vai fazer. E considerando também a apresentação dos resultados e as discussões que você fez aqui, já dá para perceber também que o trabalho está caminhando, né? Já caminhou bastante, eu diria, né? Se vai ser necessário ou não prorrogar o prazo aí para a defesa, não sei, né? Você que vai precisar avaliar com o professor Ney, mas de todo modo, assim, eu gostei do que eu vi, tem bastante coisa já produzida aparentemente, né? Então, parabéns pelo trabalho e pelo desenvolvimento. Bom, o Ney comentou que... Não, na verdade, você comentou, né? Que você fez a qualificação aí recentemente e já fez a qualificação com resultados preliminares, então isso já é um bom indicativo aí, né? Pelo menos. Tá. Bom, então, Heloísa, meu primeiro questionamento, né? Como leigo aí no assunto, é a pergunta talvez mais óbvia, né? Que é, por que 15 minutos? Por que não 5? Por que não 10? Por que não 20? Ou por que não 30? Sim, tem bastante bibliografia sobre isso também, até trago um pouco no meu trabalho. Na verdade, assim, 15 é um balizador, mas é caso a caso, sabe? Tem cidades que já fizeram implantação como base 20 minutos. Então, é uma coisa que ela varia mesmo. Acho que é uma coisa de estudar mesmo qual que é a realidade da cidade, o que é fazível para a cidade que está sendo implantado. E também porque a gente até comentou isso na qualificação, né? Para algumas coisas você pode fazer em 15, em outras você quer fazer em 2. Então, vai essa baliza, né? Do que você se dispõe a fazer em 15 minutos e o que você se dispõe a fazer em menos. Então, depende também do tipo de serviço e de equipamento público que você está se analisando, né? Mas, na verdade, 15 é porque um pouco menos também, mas como 15 para ser quase que justo para todos os serviços, assim. Tá, é um valor de referência, digamos, né? Mas é preciso avaliar talvez a realidade do espaço urbano para Isso. talvez precisar adaptar ou não esses 15 minutos, né? Aí faz sentido, faz sentido. Durante a sua apresentação e já na parte aí da conclusão, a questão de que não sei se eu posso chamar isso de abordagem, ideia, filosofia ou alguma coisa nesse sentido, que essa abordagem, digamos assim,
ela preza aí pelo uso do transporte público, né, e, enfim, tenta dar menos ênfase, né, no transporte particular. Acho bastante interessante, e é claro que de transporte, né, de transporte público, porque se o transporte público não acompanhar, não adianta muita coisa, né? Não adianta a gente pensar na diminuição do uso do carro e coisas do tipo, se o poder público, junto com as concessionárias aí do transporte público, não acompanhar a demanda, né? A gente sabe que o uso, né, do transporte público por alguns motivos, né? Primeiro que a infraestrutura de transporte público é bastante ampla, né? Bastante disseminada combustível, né? Que às vezes é impeditivo, né? Então, o uso, claro, do transporte público é bastante disseminado, principalmente em países europeus. E aí, como é que você encaixa, digamos assim, essa discussão do transporte público dentro da ideia aí do seu trabalho? Então, o principal foco do conceito é transporte não motorizado. Então, seria a pé ou de bicicleta. Transporte ativo, que eles chamam, né? Mas também tem esse vínculo com o transporte público que segue uma lógica, né? Se nem tudo eu vou conseguir atingir em 15 minutos, então que em 15 minutos eu tenho acesso a um transporte público que me leve em locais que eu tenha que acessar em mais de 15 minutos. No meu trabalho em si, vai ser tratado só o transporte não motorizado mesmo. Eu estou fazendo o levantamento dos pontos de ônibus também, porque espera-se que o núcleo, né, de pesquisa depois possa fazer essa vinculação do nosso trabalho com o transporte público. Até tem já alguns estudos que, fazendo o referencial bibliográfico, que fizeram justamente isso, a vinculação do conceito de 15 minutos com o transporte público da cidade. Porque realmente, na situação que está, algumas cidades brasileiras, é difícil contar com tanto com a infraestrutura do transporte público, quanto com a infraestrutura para o transporte ativo, né? Até, acho que aqui em Pato Branco até é até bem aceitável, assim, a questão do centro, mas quando você já sai um pouquinho do centro, é bem triste, assim, a realidade das calçadas. Então, imagina do transporte público. Não, eu concordo. E você mencionou aí a questão do transporte ativo, né? E a questão das bicicletas e ciclofaixas e coisas do tipo. Existe já algum estudo realizado aqui em Pato Branco sobre a viabilidade ou não da implantação de ciclofaixas em diferentes bairros e localidades? Porque, assim, eu, como não sou daqui, eu sempre quando eu cheguei aqui, eu me assustei bastante com o terreno, digamos assim. E já existe algum estudo nesse sentido realizado aqui em Pato Então, Branco? eu até esqueci de mencionar agora que você falou isso na minha apresentação, que eu já foi feito isso na qualificação, que a gente já tem um mapa de declividade do município feito, tá? Já tem essas informações. Então, eu pretendo também vincular eles aqui para fazer uma análise de qual é a dificuldade de caminhar, né? Porque caminhar 15 minutos no reto e 15 minutos na subida é bem diferente. A distância que você percorre e subindo é bem mais demorada, né? Mais dificultosa. Tem alguns estudos, pelo que eu vi, mas são assim de futuras implementações, assim, coisas mais específicas, sabe? Não tanto, não tão assim abrangentes, eu entendo. Pelo que eu vi, não são tão abrangentes para a gente conseguir vincular a cidade de 15 minutos. São mais propostas de implantação em alguns locais. Tá. Se eu pudesse E aí, trazer essas informações também, eu não coloquei, sinceramente, no trabalho, mas talvez seja interessante. ainda com relação a essa questão da bicicleta, né?
Um dado que você trouxe ali é sobre a velocidade média, né, das bicicletas, que isso dá para você, em função dessa velocidade média, você consegue balizar mais ou menos ali os 15 minutos, né, o percurso que a pessoa conseguiria fazer. Mas será que é interessante usar um dado da velocidade média de bicicleta? Porque eu fico imaginando assim, eu moro aqui no centro, eu moro perto da prefeitura. E aí eu imagino assim, se eu pegar o eixo da Tupi, é tranquilo, né? Não tem muito morro. Agora, se eu pegar subindo em direção ali ao ginásio ali, né, ao Lavarda, aí a coisa já muda de figura, né? Então, será que não seria interessante, talvez, não pensar em um valor de velocidade média, mas você pensar, como você já comentou, né? Você tem os mapas de declividade. Então, não sei se não seria interessante, talvez, pensar em velocidades menores para quando o trânsito está subindo em direção ao Lavarda ali, sabe? Bom, mas, enfim, eu não sei, né, qual metodologia exatamente você vai usar e como você pensa Talvez isso. no QGIS fazer algum tipo de tipo assim, de junção dos dados, né? Quase que não sei se seria isso, mas no QGIS a gente colocar isso como uma variável, né? A declividade e a velocidade. Talvez, não sei como é que faz. Sei que é possível, mas é mais complicado. Não sei se a outra opção, se tipo fazer um raio, assim, alguma coisa assim. É que você quer dizer que Talvez. vai ser difícil, né? Subir de. Porque isso, Correto. exatamente. O Sim. meu comentário é mais no sentido de Então, que a subida é penosa, né? eu acho que para fazer essa análise vai ter que fazer faixas de declividade. Então, por Faz exemplo, sentido. plano, íngreme ou muito íngreme e, enfim, com pesos que vão reduzir essa velocidade. Pode ser, faz sentido. Só Só que daí eu não sei, porque daí agora me ocorreu assim, né? Porque daí você pode demorar mais para subir, mas aí para descer você vem mais rápido. E aí será É. que a velocidade média já não resolve isso? Bom, não sei, não sei como, enfim. Tem muitas variáveis, esse que é o Uhum, problema, né? Que a gente, se for traçar uma linha para ir e voltar de todos os equipamentos, é um trabalho infinito, né? uhum, uhum, Mas eu acho que é um panorama assim para mostrar que é possível, sabe? Que não é que, é que às vezes a gente é preguiçoso mesmo, mas que é possível fazer esses trajetos em transportes ativos. uhum. Não, concordo. Bom, acho que tá bom, mas já me estendi demais. Eu agradeço, Heloísa, e parabéns, Heloísa e Ney, pelo trabalho. Gostei bastante, bem interessante. Obrigada. Valeu, César. Só para lembrar, assim, que, na verdade, no QGIS a gente consegue simular, a gente joga a declividade junto e ele faz a simulação levando em consideração a declividade do terreno, tá? Isso dá para fazer. Danilo, tá preparado? Opa, vamos lá. Vamos lá, obrigado. Bom, Fica à vontade. tá. Bom, Luiz, parabéns pela apresentação. Ficou bem legal mesmo. Inclusive, você mostrou ali, né, como é que usa o aplicativo, tudo, gostei. Eu já participei da sua qualificação, né, tem bastante coisa que eu comentei lá. E vou tentar resumir o que eu acho, assim, do trabalho. Primeiro que o projeto em si, que ele está inserido dentro de um projeto de extensão, acho que é interessante até deixar isso claro ali no trabalho, né? E eu acho ele muito legal, né? Eu achei muito interessante. Acho que o Ney acertou em cheio com esse projeto, importantíssimo. Agora, por outro lado, eu acho que você tem muita informação, e que você corre o risco de, na defesa, vou dizer o que eu acho, qual é o risco que você corre na defesa. Você ter muita informação e você dá uma resposta mais superficial, porque não teve tempo suficiente para poder gerar uma resposta, digamos assim, em termos de índices, né, de mobilidade, essas questões. Então, o que eu acho que você teria que ter atenção aí junto com o Ney, talvez assim, pensar em quais respostas você vai conseguir dar com precisão. Qual informação você quer trazer com o seu trabalho, entende?
qual resposta que você quer trazer? Essa resposta eu consigo dar com precisão ou não, sabe? Porque, como o César colocou aí, por exemplo, questão das bicicletas, né? Eu acho que uma das questões que você teria que colocar aí no trabalho é que hoje, considerando a infraestrutura que o município tem, ele não está preparado para oferecer nada em termos de 15 minutos com bicicleta. Basicamente, a resposta é essa. Porque uma coisa é você olhar a declividade, né? E você dizer que, olha, pelo centro, que é uma região mais plana, você consegue. Então, cortando a cidade de norte a sul, seria possível. Vai depender da coragem do processo técnico adequado para fazer isso na medida. Que dá. E deveria ser colocado em prática. Tá? Essa é a minha opinião, já colocando sobre esse assunto. Agora, o problema é que hoje você não tem segurança para ninguém andar de bicicleta ali. Então, na realidade, a resposta é: você pode discutir isso em termos de perspectivas futuras. Quer dizer assim, ó, seria possível você usar uma ciclovia que passasse ali pelo centro dentro de tantos minutos para quem mora ali perto. Então, sempre colocando em perspectiva futura. Hoje não é possível. E aí tem um trabalho que o Willo orientou de iniciação científica, eu não sei, não lembro exatamente qual é, talvez seja interessante você trocar uma ideia com ele, que ele fez junto com a Vanessa, e eles propuseram ali duas rotas, atravessando a cidade de leste a oeste, de norte a sul. Talvez você pudesse usar isso como referência para fazer essa previsão futura. Eu acho que se você focasse, por exemplo, na questão do modo a pé, seria mais simples para você. Eu acho que, de novo, né, aquele perigo de você tentar fazer muita coisa e você tem muita informação. Isso aí tem, assim, os dados que vocês estão coletando, dá para fazer muitos trabalhos aí, né, cada um focado em um aspecto, né. Porque, por exemplo, a condição do pavimento, eu já discuti lá na tua qualificação, né? É uma coisa que, em termos do pedestre, ele pouco vai influenciar, tá? Assim, ó, estou falando do pavimento, né? Não da calçada. Tá? Então, por exemplo, na hora ele atravessar a faixa de pedestres ali, até vai ter uma certa influência e tal, mas uma coisa mais bem específica. Então, como é que você vai, digamos, atribuir, como que você vai responder? Essa região aqui ou esse caminho, ele atende os 15 minutos? Qual a parte da população que é atendida em 15 minutos em relação a todos esses esses serviços básicos, né, essenciais? Então, essa é uma questão que eu acho que você precisa parar, assim, refletir bem, assim, como é que eu vou trazer essa resposta, né? Na forma de qual índice? Né, quais índices, quais gráficos, quais são os produtos que eu vou trazer para a minha defesa, né? E às vezes tem certas coisas que você vai ter que deixar como sugestão para trabalhos futuros, porque sugestão para trabalhos futuros você vai ter de monte aí. Né? Eu acho que a questão da velocidade, aí focando no pedestre, que eu acho que é mais palpável para você. Por exemplo, a questão do deslocamento, eu olhei a sua tabela ali, eu acho que seria interessante você também considerar algumas outras velocidades. Acho que eu já até tinha citado isso na sua qualificação, porque aquela velocidade ali é uma velocidade padrão, mas hoje tem se discutido muito a questão da velocidade para idosos, para pessoas com alguma dificuldade de mobilidade. Por exemplo, se eu for pensar em alguns dos serviços básicos, por exemplo, a mãe que precisa levar o filho para a creche, né? A velocidade vai ser menor do que a média. E aí a população que faz parte dessa velocidade aí, que seria relacionada a essa velocidade, e a velocidade vai ser um parâmetro-chave para você dizer se atende ou não os 15 minutos, ela varia bastante. Por exemplo, próximo de hospital, vai ter lá 30% que vai estar abaixo dessa média ainda, entendeu? Então, até por uma questão de segurança. Então, aí, você talvez possa trabalhar de uma forma mais maleável com uns 15 minutos. Digamos assim, não precisa ser 15 minutos, tá, mas, enfim, é uma coisa, essa questão da velocidade, acho que seria interessante você buscar alguns outros trabalhos ali para rever essa questão, ver se é isso mesmo, né, dessa velocidade.
E aí, eu acho assim, ó, que vão ter várias rotas ali que você, nessa questão de acessibilidade, que você vai ter que colocar, talvez, classificar como inacessível, né? Ou rotas inacessíveis, alguma coisa assim, considerando, ou, assim, aí é uma outra questão que você teria que pensar, né? Como é que eu vou classificar isso, né? Inacessível, ou problemas de acessibilidade, ou acessível, alguma coisa assim. E aí é outra questão, né? Porque uma coisa é você chegar em tempo, né, de 15 minutos. A outra é você não, digamos assim, você não tem segurança para chegar até lá, né? Por exemplo, se você tem uma calçada danificada, né, uma parte da população não vai conseguir utilizar esse caminho. Né? Basicamente, aquela rota ela vai ser inacessível para uma parte da população. Né? Então, eu acho que essa é... Mas veja, assim, o que você não conseguir detalhar, você diz o seguinte, olha, o trabalho tem essas limitações e fica como sugestão para trabalhos futuros analisar isso e isso de forma mais detalhada. Então, acho que isso você também vai ter que fazer em boa parte do trabalho. Né? Saber separar aquilo que... as limitações do seu trabalho, né? Isso deixar bem claro, porque aí, quando você chegar na banca, o cara vai olhar seu trabalho e falar, mas isso aqui, se fosse considerar isso, isso aqui, mas você já está colocando ali a limitação. Daí ele vai falar, bom, tudo bem, né? Ela sabe até onde dava para chegar ou não, né? Enfim, acho que... Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. A questão do centro também já tinha discutido na qualificação, mas só lembrando, acho que é importante você deixar claro que começou por ali, porque aí a justificativa você colocou, que é a referência, né? Porque quando a gente fala de cidade de 15 minutos, eu acho que a parte interessante do conceito também está em você trabalhar com o planejamento do uso e ocupação do solo em todo o território da cidade, não só no centro. Então, principalmente fora do centro. Porque se você pegar a população mais periférica, que é quem mais precisa do transporte, do deslocamento, né, para ir trabalhar, para estudar, enfim, e que tem menos a infraestrutura próxima desses locais, né, de moradia, é aí que você vai ter a deficiência da cidade de 15 minutos, né? Então, e aí, de novo, né, a sugestão para trabalhos futuros para avaliar isso, porque a cidade, digamos assim, ela tem dois aspectos principais para você atacar a cidade de 15 minutos. O primeiro se você está no centro, né, verticalizar o centro próximo dos locais onde você tem um sistema de transporte público eficiente. Né? Então, transporte público de massa, ciclovia e tudo mais. Aí você verticaliza a moradia. Fora do centro, né, você tem que fazer o uso misto do solo, ou seja, você tem que ter lá um mercadinho, tem que ter uma farmácia, em outros bairros residenciais, para daí sim você conseguir atingir 15 minutos. Então, tem locais onde você tem que verticalizar, e tem locais onde você não deve verticalizar. Então, discutir essas duas questões, eu acho que é importante também para o seu trabalho, porque cidade 15 minutos você vai conseguir dessa forma, com essas duas abordagens, né? Então, se você fizer dessa forma, você consegue, né? E acho que Pato Branco, pelo menos aqui no Fraron, o que eu sinto, é que você tem uma deficiência nessa questão, né? Por exemplo, de uso misto. Eu sinto isso morando aqui. Eu, se quiser, já falei, para eu ir na farmácia, eu preciso de 20 minutos de carro, porque não tem nenhuma farmácia aqui próxima de onde a gente mora, né? Tirando que aí, e de novo, aí para finalizar, a questão do relevo, né? Vai ter que adaptar, é impossível em Pato Branco, né? Eu não consigo sair de casa a pé, não tem jeito. Se eu subir meu carro aqui, eu tenho que pegar a primeira marcha, tá? Depois para subir de onde eu saio de casa, entendeu? Então, é complicado, né? Tirando que a gente não consegue subir pela calçada, tá? Por isso que eu disse, inacessível, né? Não dá para você considerar que eu vou demorar, por exemplo, tantos minutos. Né? O certo seria dizer que não está adequado, né? Porque eu tenho que subir pela rua, pela calçada não dá. E pela rua, aí sim, o pavimento tem um monte de problema, inclusive que atrapalha na caminhada, até porque eu não deveria estar andando na rua. Então você vê que tem muitos problemas aí,
né, nos bairros, e, enfim, no centro vamos ver o que vai acontecer, né? Mas é um assunto que é muito, muito importante, né? E que dá pano para manga para muita discussão e muitos trabalhos futuros, tá? Então, assim, Luísa, resumindo, delimitar exatamente o que você vai conseguir responder no trabalho que vai ficar para trabalhos futuros, tá bom? Mas Sim. boa sorte aí na continuidade do trabalho, parabéns pela sua apresentação e pelo tema também, a você e ao Ney, tá bom? Obrigada, professor. Obrigada pelas contribuições. Ok, obrigado, Danilo. Então, acho que é o encerramento aí das nossas atividades por hoje. Você é a última, né, Luísa? Sim. Uhum. Então tá. Então, obrigado, pessoal. Beleza, gente. Obrigada. Valeu. Isso aí. Obrigado a todos aí que participaram, né? Parabéns, né? Parabéns, Heloísa, pelo trabalho. E sigamos em frente aí, né? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.